Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Two Steps Ahead. Eu sou Alexandre Faustino, host desse podcast, CEO do Grupo AR70 e da Tayson do Brasil, uma empresa que acabou de chegar no Brasil, vinda diretamente da China, uma das maiores fabricantes de carregadores elétricos para os veículos que têm chegado com bastante intensidade no nosso mercado. Eu espero que você ouça falar muito sobre a infraestrutura de eletromobilidade. Afinal de contas, é um mercado novo, é um mercado que está em expansão e junto com o meu time eu pretendo ajudar todo esse segmento automotivo a evoluir, transpor barreiras e fazer do nosso país um país cada vez melhor. E hoje eu tenho o privilégio de receber aqui a Sônia Silvério. Antes de eu apresentar para você essa fera, eu vou te lembrar para se caso você ainda não me seguir aqui no YouTube, que você o faça agora. Clica aqui, me segue, ativa o sininho para que você siga sendo informado e informada a cada novo conteúdo, a cada novo episódio que tem sido levado ao ar com bastante frequência para que você se desenvolva, para que você possa indicar o nosso conteúdo para todas as pessoas que você ama, para que você compartilhe com as pessoas que você admira, que você torce, que você vibra, porque a gente leva a verdade, a gente leva os caminhos que fazem com que as pessoas subam nas carreiras profissionais, que as pessoas entendam como abrir uma empresa, como gerir um negócio e principalmente como viver mais feliz, porque eu acredito demais que todos nós precisamos viver felizes, encontrar nossa felicidade, e a nossa felicidade ela só está em um lugar, ela está no nosso momento presente. Então se a gente entender exatamente como viver bem, como traçar corretamente os nossos planos, eu acredito demais que a felicidade ela vai fazer parte da sua vida, como faz parte da minha também. E onde é que esse podcast está? Ele está no YouTube, ele está no Spotify, está no Apple Podcasts, Google Podcasts, ele está em todos os lugares. Então entra no Instagram, segue também, podcast Two Steps Ahead, segue meu @AlexandreFaustino_ e você sempre vai seguir me acompanhando e recebendo os melhores conteúdos preparados com muito carinho pela minha equipe e por mim, para que você cresça, para que você suba. E a minha meta é te fazer subir. Se você subir, se você crescer na vida, se você tiver uma boa carreira, se você tiver uma empresa de sucesso, se você compartilhar o conteúdo e alguém voltar para você e falar assim, olha, aquele conteúdo foi muito legal, agregou para minha vida, minha meta foi batida e eu vivo para bater meta. Então, não deixa de me seguir agora. E outra coisa, se tiver nesse momento fazendo qualquer atividade que precisa de uma atenção, dá um pausa e volta depois comigo. A hora que você estiver aqui comigo, concentra, vem junto, aprende, né, mergulha, deixa os seus comentários, se conecta comigo e com a minha equipe depois desse episódio. Eu tenho certeza absoluta que você vai agregar muito para a minha vida e a gente vai agregar para a sua também, porque estamos sempre juntos. Agora eu preciso falar da minha convidada, da Sônia Silvério. A Sônia Silvério está aqui hoje para a gente falar um pouco sobre as oportunidades e como é que funciona o mercado financeiro, mercado de capitais, que é bastante importante para todos nós empreendedores, né? O mercado de capitais que já levantou setores importantíssimos da nossa economia, como o agro, que impulsiona os negócios aqui no Brasil, mas a Sônia também tem uma história muito legal. Porque quando a gente tira o retrato do hoje, muitas vezes quem não é empresário, quem não é empreendedor, quem não é sócio de uma grande empresa, como é o caso da Sônia, fica pensando assim, poxa, mas como é que eu faço para chegar lá? Então a gente tem o lado profissional, que é muito legal, mas a gente também tem histórias pessoais, e a Sônia tem uma maravilhosa, que faz todo sentido a gente conversar, a gente prestar atenção para mostrar que é sempre possível passar por arrebentações, romper barreiras e chegar onde muitas vezes a gente sequer imaginava. Então vamos lá. Quem que é a Sônia que eu tenho o privilégio de conversar aqui? A Sônia tem mais de 25 anos de experiência no mercado de capitais, no mercado financeiro, ela é expert em investimento, é sócia de uma das maiores corretoras desse país, que é a Monte Bravo. A Sônia tem também uma formação acadêmica impressionante. Ela tem mestrado em administração pela PUC do Rio Grande do Sul, é gaúcha, aliás, saudações a todos os gaúchos e gaúchas, né, desse nosso Brasil. Tem MBA em empreendedorismo, startup, inovação, vai contar aqui pra gente, é mentora de profissionais, né, mas a Sônia teve um começo, então a gente vai começar com ela, dando as boas-vindas e pedindo para ela começar do começo. Sônia, seja muito bem-vinda, esse é o episódio número 21 do podcast Two Steps Ahead, e ele é inteirinho seu. Muito obrigado pelo convite, muito feliz por estar aqui, né, por contribuir não só com a minha experiência profissional, mas também com a minha experiência de vida, né. Quem é a Sônia, né? Bom, a Sônia, eu sempre acabei de falar aqui contigo
eu tenho uma definição muito clara de mim, assim, do mundo que eu vim, né, que foi um mundo onde eu tive que lutar muito, né, pela família, pela condição. Eu sabia que eu não era inteligente, não era privilegiado, então eu tinha que fazer duas coisas, eu tinha que ser esforçada e metida, né, e isso eu fui sempre na minha vida, né, então isso foi, e gostar de desafio. Então eu olhava aquela realidade da minha família, falei assim, isso não é para mim, eu vou mudar essa realidade, eu quero ser diferente, e eu olhava aquele mundo grande, assim, eu preciso explorar isso, né? E eu me lembro que eu caminhava pela rua e olhava aqueles prédios bonitos, aquelas coisas bonitas, eu falei, os pais levando os filhos na escola, né, com os carros, e eu ia caminhando, né, com a minha mochilinha, eu falei, um dia eu vou estar lá, um dia eu vou estar lá. E eu persegui muito isso, né, fui muito focada, muito direcionada, e a minha realidade, eu poderia ter, eu sou assim, eu gosto muito do Fernando Caipelo Gaivota, né, que ele foi banido do grupo por querer voar que nem uma águia, né? E eu me sinto muito assim, eu não aceitava aquela condição, eu realmente, eu queria ser diferente e mudei a minha realidade. Qual né? era a condição, Sônia? Nós éramos um total de 8 irmãos, né? Pai metalúrgico, mãe dona de casa, e era assim, mãe vivia para cuidar dos filhos, né? Imagina, 8 filhos correndo para um lado para o outro, e meu pai trabalhando enlouquecidamente, saía às 5 horas da manhã, voltava de noite e dava o sustento para nós. Então, a condição que a gente tinha, ele sempre dizia, eu dou alimento para vocês, né? E vocês têm que se virar e estudar. E o que a gente fazia? Então, a gente podia muito bem. E eu, no intuito também de ser mulher, né, aquele mundo que era na década que eu nasci, era uma década ainda bastante machista. Meu pai bastante voltado só para os homens e as mulheres não. As mulheres, ele sempre falava, vocês vão ser piloto de fogão, então nem precisa estudar. Eu jamais aceitei o negócio daquilo. Eu falei, capaz que eu vou ser piloto de fogão. Eu quero mudar a realidade. E através do estudo, eu mudei a minha realidade. E como é que você fez para conseguir estudar? Porque você tem uma formação que é invejável, né? Quem Sim. entra no teu LinkedIn, olha e fala assim, nossa, essa mulher é impressionante, uma formação acadêmica incrível, mas se você vivia numa situação mais precária, que te fazia andar pela rua, olhar para aqueles prédios e falar assim, não, minha realidade vai ser diferente, você precisou passar por essa arrebentação. Como é que você conseguiu passar por tudo isso? Precisei. Eu sempre acreditei que era possível. Eu estudei em colégio estadual, né, durante toda a minha formação. Meus irmãos estudaram em colégio particular com bolsa e eu não quis. Eu falei, não quero. Eu vou estudar onde eu quiser. Principalmente quando eu já tinha aquela autonomia, né? Então, no segundo grau, eu fui para uma maior escola pública do Rio Grande do Sul, forte, em que eu tinha que passar no concurso. Eu falei, não, eu quero essa. Eu quero essa porque aqui eu vou provar a minha capacidade. E o que eu fiz? Assim, quando eu comecei no ensino médio, que eu vi que eu ia me formar, um dia eu sentei para minha mãe e disse assim, mãe, eu vou fazer faculdade. Ela olhou para mim, eu me lembro que como se fosse hoje, eu estava tomando café, ela fazia muito pão feito em casa, né? Um pãozinho feito em casa. Ela falou, minha filha, para de sonhar, tu sabe que a gente não tem condições. Eu disse, mãe, mas eu vou conseguir. E Alexandre, eu só pensava assim, eu vou conseguir, mas eu pensava dentro de mim, como será que eu vou conseguir? Eu falei, não importa, eu vou conseguir. Aí o que eu fiz? Eu terminei o ensino médio, eu comecei aos 15 anos a trabalhar meio turno numa farmácia. Ali eu aprendi a atender cliente, a ser empático com a dor do outro, isso é uma coisa muito importante. Onde eu aprendi realmente a lidar com o cliente foi lá. Lá, quando aos 15 anos, o meio turno, no balcão da farmácia, que eu tinha que limpar chão, que eu detestava, né? E aí eu comecei a trabalhar e estudar. E quando eu me formei, eu precisava fazer cursinho. Falei, como é que eu vou fazer cursinho? Fui lá no cursinho, não tenho condição, meio turno, estudava na farmácia. E aí eu comecei a pagar meu cursinho, mas ao mesmo tempo eu queria trabalhar em outro lugar. Aí eu olhava aqueles bancão assim, e falei, cara, preciso trabalhar no banco. Peguei meu currículo, fui em umas 10 agências. Sentava com o gerente, escuta, eu quero trabalhar aqui, eu quero trabalhar aqui. Naquela época era diferente, o processo de contratação era por agência. E fui. Até que um dia um gerente do Itaú olhou para mim assim, pô, menina, tu quer trabalhar, né? Eu falei, claro que eu quero trabalhar, eu preciso trabalhar. Então vem semana que vem que tu começa. Aquilo ali para mim foi uma redenção, né? Eu falei, consegui. E aí quando eu consegui entrar no banco, eu falei, bom, agora eu posso fazer faculdade. Aí eu fui na PUC, fiz vestibular, passei naquele do meio do ano que tem lá, e comecei a fazer faculdade. Faculdade do quê? Comecei a entrar em administração. Né? Aí tu vai perguntar, por que administração? Não sei. Era o que acho que dava. Só fui. Eu falei, vou fazer isso aqui, é isso aqui que dá. E aí, o que eu fazia? Eu conseguia, com o meu salário, que é o nosso salário de assistente,
pagar a matrícula e uma prestação. O resto eu deixava tudo no final do semestre. Aí no final do semestre eu tinha sempre um bônus que o banco pagava. Com bônus, às vezes eu conseguia pagar tudo, às vezes não, porque eu tinha que comer, pagar livros, estudar. E aí eu chegava lá para os padres e dizia, olha só, não tem todo o dinheiro. E ele eu conseguia uma isenção, e assim eu ia. E aí eu entrei na faculdade dessa forma. Na luta. Na luta. Pegando ônibus lotado em pé, que os pés não conseguiam pegar, porque era tão lotado que eu ficava só segurando aqui, né? Sendo às vezes assediada também no ônibus, né? Mas aí eu comecei a aprender a me defender, então era incrível assim o que a gente passava. Ia de ônibus e fui indo, feliz. Estava fazendo faculdade, imagina, uma coisa que eu sempre quis. Ia passando frio. E lá, quem conhece Porto Alegre, a PUC, é um ambiente bem gelado, né? Então eu não tinha bota e não tinha casaco. Eu falei assim, nossa, que tragédia. Não é tragédia, era realidade. Mas eu não me deixava pegar. Aí um dia uma colega minha chegou, ô baixinha, tu tem casaco para ir para a PUC? Eu falei, não, eu vou te dar um. Ela me deu um casaco, tu não tem ideia, aquilo fez uma felicidade para mim. Eu chegava na parada do ônibus, eu botava aquele casaco, eu falei, meu Deus, que coisa boa, uma botinha, tudo quentinho, né? Ia para casa, chegava em casa às 11h30. Chegava em casa, tu acredita que eu não tinha almoço, não tinha comida, não tinha arroz, não tinha feijão. Sabe o que a minha mãe fazia? Não sei se vocês conhecem, mas lá no sul a gente tem que chamar angu doce. É a farinha de milho que a gente faz com leite, fica tipo um mingauzinho assim, e uma banana. Eu chegava no primeiro dia, mãe, eu não quero comer isso, mãe, eu não quero comer isso. No terceiro dia eu falei, é isso que tem, vamos embora, tá tão gostoso, e eu comia. E assim foi indo, né? Chegava meia-noite, fazia todos os temas, e no outro dia, 6 horas da manhã de pé, ia trabalhar no banco o dia inteiro, e assim eu ia. Mas assim, ó, eu vou te dizer, eu era muito feliz, eu continuo sendo feliz, mas assim, era muito gratificante tudo aquilo. Eu estava tendo a oportunidade de fazer faculdade, e era difícil, mas era gostoso. Sabe? Eu me sentia naquele ambiente da faculdade, estudar, pegar o caderno, sabe? E ter um processo de crescimento era fantástico. E é assim que eu fiz a minha faculdade. Rodando, indo. No último ano, eu já ganhava um pouco melhor, né? E aí, o que aconteceu? Parou de pedir desconto para os padres? Parei de pedir desconto para o padre, mas só que eu ia de ônibus e na volta, determinado dia, quando eu estava voltando de ônibus, às vezes meu irmão ia me buscar, né? Meio a contragosto, para buscar, eles queriam dormir, eu chegava às 11h30. Eu desci da parada e um cara me seguiu. Eu falei, o coração acelerou, eu falei, e agora? E eu comecei a descer, era uma rua principal, eu tinha que descer uma quadra para chegar na casa da minha mãe. E o cara começou a me seguir. Aí, no meio do caminho, eu olhei um outro cara. Eu falei, vai ser esse. Corri pro lado dele e falou, ô, fulano, olha só, faz de conta que eu te conheço. E na hora eu pensei, mas só falta ser amigo dele, que aí eu tô ferrada, né? Porque o cara tá me perseguindo, tem outro aqui. Faz de conta que eu te conheço, tem um cara ali que tá me perseguindo, tu me ajuda até ir pra minha casa. Eu falei, não, te ajudo. Aí o cara me levou, a gente passou da minha casa, o cara passou, depois a gente voltou, ele me deixou em casa. A partir daquele momento, aí eu comecei a pegar táxi para ir para casa. Eu comecei com medo. Aí, junto com isso, mais um episódio. O que eu fazia? Eu pegava o ônibus até um determinado período, parte, para não gastar, e de ali eu pegava um táxi em casa. Aí, Alexandre, um dia eu vou entrar no táxi, tinha um ponto de táxi. Quando eu vou entrar, tem uma mulher junto com o cara dentro do táxi. E eu, opa. E eu falei assim, desculpa, você vai estar pegando o táxi? Ela falou assim, não, pode entrar que eu vou contigo até um pedaço, depois ele me deixa lá. Aí eu falei assim, opa, não. Tá esquisito. Tá esquisito. Eu falei, não pode ir, fica à vontade, o cara foi embora. Aí eu falei assim, não vai dar pra fazer assim. Aí eu inverti, aí eu comecei a vir de táxi, direto da PUC pra casa. E aí aquilo ali pra mim era muito legal, porque, pô, imagina, eu tô indo de táxi pra casa. Então toda a minha faculdade eu fiz assim. Quando eu terminei a faculdade, acho que uns 2 anos depois, aí eu consegui comprar um carro usado pra poder, né, andar pra lá e pra cá. Mas mesmo assim, pra mim não era o suficiente. Eu queria continuar. E aí, a pós-graduação, como é que eu faço? Deixa eu te interromper o seguinte antes da pós-graduação, porque tem um elemento que é interessante, né? Você nasceu numa casa repleta de crianças. Sim. Eram em 8. 8. Quantos se formaram? Só eu. E aqueles que estudaram, que tinham bolsa, escola privada? Nada. Pararam no meio do caminho. Pararam. Não fizeram. Quer dizer, dos 8, só você se formou. Só eu me formei. Isso é bastante interessante, tem uma relevância muito grande, né? Porque eu acredito bastante, Sônia, que hoje em dia a situação é muito diferente daquela que você viveu, que eu vivi,
e o jovem ele tem acesso a muita coisa. Muito mais do que antes. É só a gente pensar que hoje a gente tem o Google, a gente tem a IA, né, inteligência artificial. No passado a gente tinha no máximo um monte de livros lá, a Barça, né, com, sei lá, 15 volumes para contar a história da humanidade, ou seja, conhecimento limitadíssimo. Mas tem uma coisa que a gente precisava lá atrás e a gente continua precisando hoje. Por isso que eu fiz essa interrupção, que é vontade. Se a gente não tiver vontade de fazer acontecer, pode estudar no colégio que for, pode fazer a faculdade, que hoje é muito mais simplificado do que for, pode trabalhar, estagiar no Itaú ou em qualquer outro lugar, que não vai funcionar. Nossa. Então eu acho que esse elemento vontade que você trouxe o tempo inteiro, ele é fundamental, tá? Por isso que eu fiz essa pausa. E aí veio a pós-graduação. Pô, quero fazer pós-graduação. E como é que foi? De novo, desafio, né? Outra palavra que para mim me move dia a dia, desafio. Aí eu pensei, bom, pós-graduação, eu continuava trabalhando no banco, só que ainda financeiramente não tinha condição. Era muito caro naquela época. Muito, era distante, era caríssimo. Eu ajudava pai e mãe também, né? E aí o que aconteceu? Eu falei, preciso fazer pós-graduação. E aí eu falava para minha mãe, mãe, eu vou fazer uma pós. Minha filha, de novo, tu tá sonhando? Eu falei, mãe, não é sonho, mãe, é realidade, eu vou fazer e pronto. Aí o que aconteceu? Houve um episódio, assim, que eu estava lendo a exame, em determinado momento ali, estava em algum lugar, aí eu vi que a instituição a qual eu trabalhava estava fazendo uma feira em São Paulo, onde ele trazia jovens talentos das universidades para trabalhar dentro da instituição. Né? Itaú. Aí eu falei, isso pode acontecer comigo, né? Mas eu estou aqui dentro, eu trabalho para a instituição tem que olhar para mim. Aí foi que, Alexandre, meio que eu me rebelei, assim, né? Então, veio aquele instinto, sei lá, de idealismo. Eu falei, eu preciso mostrar para a instituição, para a empresa que eu trabalho, que eu também quero fazer isso. Né? E aí eu tive a iniciativa de mandar uma carta para o presidente da empresa. Né? Lá de Porto Alegre. Mandei uma carta para São Paulo. Quem era o presidente do Itaú? Era o Roberto Setúbal. Eu mandei para ele. Eu tenho essa carta guardada até hoje, né? Eu escrevi e guardei a cópia dela. E aí mandei para ele, falando que eu achava louvável aquela atitude, mas eu, como funcionária ali, né, como vestindo a camiseta da instituição, eu queria também ter essa oportunidade, né? E que eu achava louvável aquela atitude, mas que eu estando ali, eu gostaria de também ter essa oportunidade. E escrevi uma carta de próprio punho para ele, dizendo isso, tal. E que sabia se poderia que aquela carta pudesse me tirar da instituição, né? E na época eu me lembro que eu tinha uma chefia, ela falava, Soninha, tu vai sair daqui, eles vão te demitir. Eu falei, tudo bem, faz parte, mas eu levantei a bandeira. Eu não posso eu não posso deixar isso passar. Se eu deixar isso passar, não sou eu preciso mostrar que realmente eu estou descontente com a situação. E se eu falar isso, pode ser que isso mude a realidade, não só minha, mas de outras pessoas. Que legal. E aí mandei isso, foi, acho que na década de 90, não me lembro bem, mas acho que foi setembro de 90. E aí em 91, eles leram essa carta, né? E os diretores vieram falar comigo, alguns diretores da regional. E foi legal porque, assim, o diretor veio falar comigo, ele escutou tudo que eu tinha para falar, né? E eu tenho, assim, um respeito muito grande ao banco, ao Itaú, né? Que me deu toda essa formação, me deu toda essa condição profissional que eu tenho hoje, mas que uma pessoa também que me olhou e disse assim, não, realmente, o banco precisa fazer alguma coisa por ti e a gente vai fazer. Quer dizer, o Roberto Setúbal leu a carta. Leu a carta. Ele leu a carta. E olha que elemento interessante, né? Eu estava recentemente lendo um livro que dizia um negócio muito interessante. Já volto aqui com você, falando o seguinte, na nossa geração, a gente aprendeu que o automático é entrar em casa à noite e bater no interruptor para acender a luz. Uhum. Esse é o nosso automático. Você não pensa para fazer isso. Não existe outra forma de você, no automático, acender a luz. Essa geração que veio depois da internet, geração do ano 2000, o automático não é bater no interruptor e acender a luz. O automático é entrar em casa e falar, Alexa, acender a luz. Né? Isso é muito louco. Né? Isso é muito louco. Então, a gente para funcionar com a tecnologia, a gente tem que raciocinar. E você falou um negócio aqui que não pode passar desapercebido, porque eu particularmente gosto muito de jovem e tenho certeza que muito jovem vai te assistir. Você está falando o seguinte, você mandou uma carta em setembro de 90 e recebeu a resposta em 91.
Porque naquela época é um negócio muito louco, não tinha WhatsApp, SMS, internet, não tinha nada, né? Então, você escreve uma carta de próprio punho, vai até os correios, não é isso? Compra um selo, cola um selo, né, na carta, deposita ali e tal, e tem que esperar. Tem que esperar. Não tem essa, vou mandar um zap aqui pro cara hoje para ver se... Não, nada. Então o tempo passa. Aí Setúbal lê e manda alguém falar com você. E como é que foi essa conversa? Essa conversa foi muito boa, porque a pessoa que veio falar comigo, que foi o Alberto Coimbra, que acabou falecendo já no acidente de avião, ele foi muito respeitoso, assim, né, no sentido... E tudo que eu escrevi ali na carta, ele veio perguntando, ele foi entendendo a situação. E foi legal, porque à medida que ele ia conversando comigo, eu ia sentindo que ele estava penetrando nas coisas que eu... da profundeza da escrita que eu fiz ali. Ele, ao mesmo tempo, olhou para mim e falou assim: olha, Sônia, que bom que eu tive a oportunidade, né, de reconhecer, e tu escreveu essa carta, isso faz com que a gente aqui, como diretoria, né, não consiga enxergar todo mundo que está na base, mas isso é uma oportunidade que a gente tem hoje de reconhecer. E ele falou: olha, o que tu hoje gostaria, né, que a gente fizesse por ti? Eu falei: olha, eu quero muito fazer uma pós-graduação, hoje eu não tenho condição, que era da Fundação Getúlio Vargas, era a primeira turma que estava saindo em Porto Alegre, e eu gostaria de fazer. E aí, Alexandre, assim, naquela hora, ele apertou a minha mão e falou assim: pode se inscrever. Daqui a 30 dias, tu não está mais na agência, eu vou te levar para outro lugar. E aquilo, rapidamente, na minha cabeça foi assim, rápido. Eu falei: nossa, ele vai pagar minha pós-graduação, ele vai me tirar daqui, então eu não vou para a rua. Né? E a partir dali, ele pagou uma, eu fiz outras, né, outros estudos, e fui me aproveitando daquilo que a instituição me dava, né? E fui também me doando para a instituição. Tudo é que eu fiquei 32 anos dentro do banco, né? Aprendi muito, e ali me alavancou minha carreira. Que legal. Entendeu? Assim, e eu nunca desisti, eu nunca esmoreci, eu nunca achei que, bom, agora tá bom aqui, agora eu não vou precisar estudar mais, né? Agora acabou. Tanto é que eu fiz as pós-graduações, depois eu fiz o mestrado, e depois do mestrado eu fiz curso de conselheiro, né? Conselheiro de empresas. Agora eu acabei de estar me formando no curso de mentoria, né? Então, assim, esse saber, essa ânsia do conhecimento está comigo. E eu entendo, se eu parar, eu morro, entendeu? É como se fosse uma bicicleta. E hoje eu vejo muito jovem falou assim: vou fazer faculdade, tá bom, tá aqui. Mas não tem, assim, é importante ter a profundidade, né? Gostar daquilo e buscar mais conhecimento para contribuir para o nosso dia a dia. E às vezes, o que está acontecendo com a internet, com o nosso dia a dia? A gente está criando uma ansiedade das coisas muito de curto prazo. Então, a gente esqueceu de aproveitar a jornada, entendeu? A jornada, ela é linda, não é o fim, é o meio. Né? Então, quando eu chego no fim, está no fim. Eu já me formei, eu já terminei a viagem, mas a jornada ela é importante. Então, a gente cultivar isso, trazer um pouco para o nosso dia a dia, para a nossa juventude que está aqui, que a jornada ela é muito importante. Em cima do que você está falando, deixa eu compartilhar com você alguns pensamentos que eu tenho e aí você fica à vontade para concordar ou discordar, a gente debate aqui um pouco. Eu penso o seguinte: o jovem hoje, ele é bastante pressionado pelo sistema. Tá? E é uma pressão maior, na minha visão, do que a que a gente teve lá atrás. Por que eu te digo isso com uma convicção bastante grande? Lá atrás, a gente não tinha rede social. Então você sabia o que estava acontecendo na sua casa, ponto final. Você sabia no máximo o que estava acontecendo na casa do teu vizinho. Hoje, com a rede social, e a rede social ela tem uma característica, né, porque ela só mostra coisas legais, ela não mostra dificuldade. Então ela vai mostrar o quê? Ela vai mostrar a Sônia Silvério, sócia da Monte Bravo. Ela não vai mostrar a Soninha, que nasceu em Porto Alegre, que aí tinha 7 irmãos, que nenhum se formou e que teve que batalhar e foi assediada no ônibus. A minha esposa conta N situações de problemas que ela teve semelhantes e tinha que se defender. Era uma bolsa na frente, uma bolsa atrás, o cotovelo. Assim, vocês mulheres sofreram muito. Mas quando a gente vai para a rede social, não é isso que a gente vê. A gente vê... e tudo isso faz parte, né? Mas a gente vai ver os carrões, as casonas, as praias, ou não sei o que tal. Então, cabe a nós, e eu puxo essa responsabilidade muito para mim, cabe a nós mostrarmos para os nossos jovens
que a vida ela é muito diferente dos stores que eles estão habituados a ver. Então essa é uma responsabilidade minha. Eu preciso olhar para os meus filhos e não ir contra os meus filhos dizendo o seguinte, olha, vocês vivem uma realidade, uma vida quase que líquida. Não, era uma vida diferente da que a gente viveu. E aí eu tenho que mostrar o seguinte, ó, tudo isso daqui é um pedaço da vida, mas tem um outro. Vamos trabalhar para despertar a sua vontade de arregaçar as mangas e trabalhar ou estudar, ler, passar por essa fase de arrebentação. Então a gente tem uma responsabilidade ali. E a rede social, acho que acaba atrapalhando, né? A ansiedade que você falou, para mim ela é natural. E por que ela é natural? Lá atrás a gente estava desconectado. Então se eu falasse para você, vamos ficar em silêncio 5 minutos, você ficava. Senta e fica. Hoje, se você estiver esperando o elevador e ele demorar 30 segundos, você entra em parafuso. Porque tudo na nossa vida é muito rápido. Você fica sabendo o que está acontecendo com o outro em menos de 30 segundos, que é o tempo do store. E daqui a 24 horas, o que acontece com o store do Instagram? Desaparece. Então é assim que eles têm vivido. A velocidade deles é muito grande. E aí o que eu tenho feito, né, nos últimos meses, dentro inclusive da R70? Tenho trazido muito jovem, tenho incentivado a não pular etapa. Porque se você não pode pular etapa, não pula. Não pula. Eu tenho um sobrinho, tá no Itaú, entrou ano passado no Itaú. Antes de começar no Itaú, trabalhava numa loja de calçado, queria entrar em banco, aí fez lá o CPA 10 e conseguiu um estágio então. Falei, antes de começar o primeiro dia, vem pra cá, passa um dia aqui comigo. E aí tudo que ele fez naquele dia, ele fez errado. Mas por que ele fez errado? Porque ele nunca trabalhou no escritório. Então era para chegar às 8, chegou às 8h15. Pá, Tommy Lee Jones, não pode chegar às 8h15, 8 horas é 8 horas. Né? Vamos para a sala de reuniões, aí ele senta na cabeceira da mesa. Eu falei, você tá louco? Vai para uma reunião com o Itaú, né? Aí vai lá e senta na cabeceira. A cabeceira do Setúbal, entre aspas. Né? Pô, não é aí, é aqui. E aí, depois dessa orientação, pá, voltou para Piracicaba, não é de Porto Alegre, mas também tá no interior, Piracicaba. Foi fazer um estágio de 1 ano, passa 3 meses, me liga numa sexta-feira à noite. Pô, tô te ligando porque eu tenho que te contar uma coisa. Falei, o quê? Fui efetivado. Como foi efetivado? 3 meses? Fui efetivado. Né? E aí o moleque foi efetivado, já fez outro curso, aí tem que fazer um outro que me fugiu o nome agora, que é mais caro. Uhum. Aí o chefe dele falou assim, Cris, tô vendo que você tá fazendo curso, tem o seu próximo eu também não fiz. Uhum. Vamos ratear? Tá rateando. O Sim. que é isso? É o arregaçar as mangas. Uhum. E ele fala hoje claramente, ele fala assim, eu não quero mais ficar no Itaú em Piracicaba. Uhum. Mas por que não? Ele falou, porque o dinheiro está em São Paulo, eu preciso ir para São Paulo, eu preciso ganhar dinheiro. O jovem tem essa vontade. O que ele não tem muitas vezes, Sônia, e é isso que a gente está fazendo aqui, é a instrução, é o direcionamento para falar assim, calma, você vai sair da faculdade com 22, 23, 24 anos de idade, não queira ser o dono do mundo aos 30, porque Mark Zuckerberg ou Elon Musk, você tem 1 em 1 bilhão. Exatamente. Vem com calma que vai dar certo. Exatamente. Vem aproveitar a jornada, isso é muito, muito legal. Agora, 32 anos de Itaú, mas hoje você é sócia da Monte Bravo. Como é que foi esse processo de se tornar sócia da Monte Bravo? Eu vou dizer que foi bem diferente, assim. Quando eu saí do Itaú, acabou a minha jornada ali, né? Eu saí, eu falei assim, pô, eu quero fazer algo diferente. Eu quero me reinventar, eu quero fazer algo... até então, que eu estava no Itaú, né? Eu estava ali, um banco excelente, muito aprendizado, mas chega um momento que começa a ficar muito apertador de botão, como eu digo, sabe? A tua cabeça já não está usando muito o teu intelecto, o teu conhecimento. E quando eu sei isso, não, eu quero usar isso tudo. E eu acho que ali começou um processo de reinvenção, de surgir uma nova Sônia, né? De surgir aquela Sônia adolescente lá atrás, que ficou um pouco para trás pelo processo de formalização, de mãe, de criar filho, né? E tudo, e a gente vai se perder. Aí eu estava num processo para ir para um multifamily office. Eu falei, vou para o multifamily office. Assim, eu tenho algumas famílias que eu já atendia, quando eu saí do Itaú, atendendo alguns clientes private bank, né? E aí um dos sócios da Monte Bravo, o Pierre, me chamou. Eu quero conversar contigo. Eu pensei, nossa, o que eu vou conversar com esse cara? Claro, eu olhei a Monte Bravo, falei, quem é essa empresa? O que acontece? Assessoria de investimento, agente autônomo. Eu tinha um preconceito. Isso foi que ano? Foi final de 2016. 16. Né? Vamos conversar. Eu fui conversar com ele.
E aí, Alexandre, foi um divisor de águas. Porque tu imagina, os 2 sócios majoritários são empreendedores jovens, né? Então, me colocam numa sala, eu acho que tinha uns 3x3 as salas. Assim. Eu e os 2 na minha frente, os olhinhos deles brilhavam. Eu olhava assim, meu Deus, coisa mais linda. Eles falavam do negócio e falavam que queriam me contratar e brilhava aquilo. Aquilo me chamou a atenção. Eu falei, nossa, tem algo diferente aqui. Gostei disso. E eu já quase fechando o contrato lá no Multifamily Office. Aí eles conversaram, tá, Sônia, vamos fechar? Eu falei, calma. Eu falei, meu processo de decisão é militar. Eu falei, conheço a ti, ao inimigo, ao campo de batalha. Primeiro eu tô aqui. Como é que é? Conheço a ti? A ti, ao inimigo, ao campo de batalha, Olha né? só. Estratégica. Eu sempre sou 3 passos. Eu falei, Legal. meu processo de decisão é demorado, calma. E aí a gente conversou. E aí, logo em seguida, eles me ligaram, vamos para São Paulo, eu quero te levar para São Paulo para conhecer a nossa estrutura, tá? Eu falei, ok, me manda a apresentação institucional. Aí eles me mandaram. Só que assim, o que eles mostraram de custódia naquele momento, que era um montante sobre gestão, eu acho que eles deram uma infladinha, assim, né, para mim, era menor do que eu atendia no Itaú. Mas eu olhei aquilo e eu olhei o brilho no olho deles, eu falei, pai, eu acho que tem um negócio aqui legal para pegar essa carona e para colocar aquilo que eu quero, que aí o meu intelecto, o meu conhecimento agregar valor ao negócio. Fui para São Paulo, fiquei um dia inteiro lá, conversando com um, com o outro e tal. Aí voltei, eles falaram, vamos fechar? Eu falei, nem, calma, deixa eu pensar, deixa eu refletir. Você mata o jovem desse jeito. Aí eu falei, calma. Aí ele foi janeiro, fevereiro. Aí acho que no final de fevereiro ele me ligou. E aí, Sônia? Aí eu já tinha falado com um cliente, eu tinha falado com várias pessoas, né? Me informado, para que eu pudesse sedimentar o meu processo de decisão, né? E o que eu sempre digo no meu processo, quando eu dou mentoria, eu falo assim, para você decidir, você já tem que estar se vendo naquele local. Quando você se viu, está decidido, né? Está decidido. E quando eu me vi, eu falei, decidi. Aí ele me ligou, aí claro, a gente negociou algumas coisas, eu falei, fechado. E depois aí o Pierre, né, quando o sócio falou para mim, Sônia, eu estava cortando o cabelo, quando tu disse que fechou, eu enchi os olhos d'água e a minha mulher me olhou assim, eu fiquei tão feliz, e ali começou minha jornada Monte Bravo, março de 17. Que legal. Mas o melhor de tudo não é isso. Quando eu entrei na empresa, eu já vinha com um currículo, com uma formação, né, uma referência no mercado. Mas quando eu entrei, eu olhei assim e falei, cara, eu não sei nada. Isso aqui é totalmente diferente. Apesar de ser mercado financeiro, apesar de ser investimento, isso é um mundo diferente. Eu vim numa estrutura grande, onde eu tinha todos os alicerces, né, uma marca atrás dos meus ombros. Agora eu não tinha mais a marca, era eu. E aí eu fiquei 6 meses me debatendo que nem peixe fora d'água, sabe? Pá. Eu falei, meu Deus, será que é isso mesmo? Será que é? E fui indo. Quando eu virei a chave, eu disse, nossa senhora, esse é o caminho. Né? De usar o conhecimento que eu tenho, a conexão que eu tenho, não é a técnica, é a Sônia comercial. O negócio foi. Aí eu disse, foi embora. E nesse primeiro ano, eu fui muito bem no negócio. E em 2018, eles me convidaram para ser sócia. Ah, você não entrou como sócio, não, então. Você não. conquistou. Conquistei a sociedade. Olha só. E eu não entrei dizendo assim, eu quero ser sócio. Desde o início, para mim, eu era sócio. Eu estava ali, né? A responsabilidade toda era minha. Não sentimento tinha... de pertencimento. De pertencimento, de fazer as coisas. Deixa que eu faço, deixa que eu junto aqui, deixa que eu lavo a xícara do cafezinho. Aí, em 2018, eles me convidaram para ser sócio. E eu não tinha maturidade para ser sócio ainda no papel, sabe? Efetivo. Eu disse, não quero. Todo mundo queria ser sócio da Monte Bravo, mas eu não quis. Eu falei, não quero. E eles ficaram assim, como assim tu não quer? Eu falei, não quero ser sócio. E eles ficaram meio que assim, decepcionados. Como assim? Tá todo mundo querendo vir aqui para a sociedade e a Sônia não quer? Mas eu não tinha maturidade. Então eu disse não. Aí no final do ano, eles me convidaram de novo. Aí eu disse, Agora eu tenho. Agora eu tenho. O que mudou do agora final do ano pro começo do ano? Foi o meu processo de aprendizado, a minha maturidade, o meu processo de decisão, de análise. Né? Sempre fui muito de analisar, né? Tudo que o processo desse, será que faz sentido mesmo? Será que eu tenho essa competência? Será que é isso mesmo? E aí virou a chave. Aí eu senti que eu já era sócia.
eu já tinha aquela atitude de dono. Eu já tinha de trazer as coisas para mim. Entendeu? O que mudou na tua vida depois que você virou dona? Mudou, assim, a postura, né, em relação às coisas. Eu vi cada vez mais a referência, né, porque a gente é responsável por aquelas coisas que a gente cativa, né. E aí eu fui cada vez mais observando a referência que as pessoas tinham em mim. Então, tudo que eu fazia, ela multiplicado por 10, né? Então, essa imagem da Sônia como sócia, como referência, ela ajudou no desenvolvimento também da empresa, né? Então, eu fiquei mais, não digo mais empoderada, mas assim, eu me senti, sabe, parece mais livre, mais leve, e fui embora. E só, vida que segue, e fui tocando. Sônia, eu quero falar um pouco com você sobre o mercado de capitais, mas eu tenho uma última pergunta antes de a gente falar de mercado de capitais, mercado financeiro. Você acredita que as empresas, principalmente empresas nacionais, como é a Monte Bravo, né, que surge, que tem uma jornada de crescimento, que precisa de muita gente boa, gente madura, essa combinação de gerações, eu creio que ela, se bem trabalhada, ela potencializa demais a empresa. Você acredita no conceito de partnership? Ou seja, você contrata um executivo com talvez um objetivo de curto prazo e chegando no objetivo se torna sócio de fato da empresa? Você acredita nesse modelo ou você acha que deu certo com a Monte Bravo, mas não é por aí que as coisas vão caminhar? Não, eu acredito no modelo sim, né? É um modelo vencedor, só que ele tem que saber, ele tem que ter um processo de governança claro, né? O que a gente observa muitas vezes na empresa, o jovem, ele entra, ele já almeja ser sócio. Sim. Né? Mas ser sócio requer também maturidade, não só profissional, mas como pessoal. O que é ser sócio? E aí vou te dar um exemplo. Eu, dentro da empresa, há 3 anos, eu faço mentoria de sócios. A gente tem um programa de partnership e dentro desse programa a gente tem o que a gente chama de hang list. Eu indico o Alexandre para ser sócio, tu vai passar por um comitê de análise, esse comitê vai validar, então passou no primeiro estágio. Então tu vai entrar por uma hang list. O que é hang list? Tu vai ser mentorado por sócios. Então hoje na empresa eu mentoro alguns candidatos a partnership. Então ele passa pelo processo de hang list. Então ele pode passar por 6 meses a 1 ano. E se 1 ano ele não passou nesse processo de hang list, não foi validado, ele fica num estoque. Se daqui a 1 ano ele for de novo entrar na lista, ele não precisa passar pelo processo de hang list. Mas o que é a hang list? É o processo de maturação do que é ser sócio, né? E aí, às vezes, o pessoal, eu entrego a minha meta. Não, mas sociedade não é só entregar a meta, né? Tem todo um mapa estratégico da empresa que esse candidato a sócio ele tem que entender. Ele tem que entender que a empresa é um ser vivo, que tem um back-office, que tem um marketing, tem que ter tecnologia, e que ele, não dá para ele olhar só para o umbigo dele, ele tem que olhar em volta dele. O colega, o que ele está fazendo, se ele vê um papel no chão, sabe? Todo esse atitude efetivamente do dono. Então, é isso que a gente trabalha nesse processo de hang list, né? Quanto ele está maduro exatamente para assumir isso. Não é só ganhar participação, ele tem que ganhar participação e efetivamente ele contribuir para o negócio. Então, isso que a gente busca dentro da partnership. Então, a partnership ela é válida, mas ela tem que ter um processo de governança, né, para que a pessoa, quando ela adquire essa participação, ela entenda o que isso significa, né, para ela e para a empresa. Porque no final do dia, quando eu trago sócio, quando eu te chamo para sócio, eu quero que tu venha comigo no longo prazo. Né? Sim. Não é só o resultado, só dividendos, vamos dizer assim, entendeu? Sim. São quantos sócios hoje? Hoje, no total, a gente está com, acho que 90 sócios, né? Com as mais variadas participações, mas que vão crescendo à medida que vão se desenvolvendo, né? Aí depois tem rodadas de ou tu compra mais, e se tu também não se desempenha, tu pode perder também. Ela não é finita, ela não é estanque. Agora eu sou sócio, nunca mais eu vou deixar. Não. Ela é viva. Ela é viva, é um ser vivo. Legal. Entendeu? Muito bom. Vamos falar de mercado de capitais um pouquinho. Bora. Como é que você descreve o mercado de capitais? Pensando no seguinte, Sônia, você tem o domínio completo do mercado de capitais, mercado financeiro, mas quem está te ouvindo e quem está te assistindo, talvez não. E por que falar de mercado de capitais? Porque a gente tem uma base de empreendedores bastante considerável e executivos também, que muitas vezes, assim como eu esse ano, tem enfrentado o mercado, ou tem encontrado mercados novos. A eletromobilidade, que a gente acabou assumindo agora em janeiro, quando a gente se tornou a subsidiária da empresa chinesa aqui no Brasil, é para a gente um setor novo, um setor que está
está em evidência, está em ascensão, mas é um setor que precisa de dinheiro. E onde a gente pode buscar dinheiro, por exemplo, lá no mercado de capitais. Então, descreve para mim o mercado de capitais, pensando que quem vai te ouvir não necessariamente é do mercado financeiro. Certo. Bom, o mercado de capitais, ele faz parte do mercado financeiro. Ele tem 2 viés. Tem o viés do empreendedor e tem o viés do investidor. Sobre o viés do empreendedor, né, o mercado de capitais, o que ele faz? Ele traz linhas de financiamento, né, de longo prazo, com determinadas características para a empresa que quer expandir o seu negócio. No teu caso, por exemplo, pegou a questão da mobilidade elétrica. Né? Pô, eu preciso comprar outras, eu preciso expandir, eu preciso botar, sei lá, postos de recarga no Brasil inteiro. Como eu faço isso? Eu preciso de grana. Né? E aí, os bancos, eles têm características realmente de emprestar. Então, o banco, ele tem uma função também social em termos de empréstimo, mas ele vai até um determinado momento. Né? Porque ele olha o negócio, risco, eu vou para trás. O mercado de capitais, ele olha o futuro. Então, ele vai olhar para a tua empresa e vai dizer, pô, esse negócio do Alexandre aqui é interessante. Então, vamos fazer uma linha adequada para ele, que seja, sei lá, aí a gente tem uma sopa de letrinha aí, né? Então, eu posso fazer um CRI, o Alexandre pode ter lastros imobiliários, né, que são recebíveis imobiliários, aluguéis, que podem montar uma estrutura de 5, 10 anos com aqueles aluguéis, em que ele antecipa esses aluguéis e pega o valor presente e bota no negócio. Tá? E quem é que compra isso? No banco, o banco tira do caixa dele, ó, Alexandre, está aqui, 10 milhões. Né? O Alexandre pegou. É um empréstimo bilateral. No mercado de capitais, não. No mercado de capitais, o Alexandre vai ter que ter balanço, vai ter que ter um faturamento adequado, vai ter que ter uma boa governança. E aí ele vai no mercado de capitais, pega por exemplo, uma corretora, Monte Bravo, que vai fazer a estruturação da operação, né? Vai pegar toda a parte regulatória, vai na CVM, pega todas as instruções para aquela operação, aprova na CVM. E quem é que compra esse papel? O investidor. O investidor pode ser um investidor institucional, fundos, pode ser multifamily offices, que são famílias, né, que hoje têm um patrimônio importante, e no final do dia, a pessoa física lá no final. Então, o mercado de capitais, ele ajuda não só as empresas no processo de alavancagem e crescimento, como também ele fomenta o investidor para ter alternativas de investimento para sua carteira de investimento. Né? Claro que sempre tem que analisar o risco, é uma questão que a gente pode falar mais à frente assim. Então, o mercado de capitais, ele ajuda esses 2 pontos, o empresário e o investidor, para alocar seus investimentos. Legal. E quando a gente vai falar de mercado de capitais, a gente fala de setor primário e setor secundário. Né? O mercado primário e o mercado secundário. O que é isso? O mercado primário, exatamente o que eu te falei. Quando eu empresa, vou lançar um ativo no mercado, né, eu faço uma oferta pública, tá? Conforme a regulação da CVM. Essa oferta pública, eu vou distribuir nos bancos, nos fundos, nas corretoras, e quem compra, na sua grande maioria, é a pessoa física. Então, ele vai pegar o dinheiro dele, vamos dizer que a Sônia pegou 10 mil e vai aplicar na empresa do Alexandre. Esse meu 10 mil, eu vou comprar o teu papel e vai para o caixa da tua empresa. Então, é uma oferta primária, vai direto no caixa da tua empresa. Legal. Então, é a oferta pública inicial. O mercado secundário, esse papel que eu, Sônia, comprei, eu quero vender. Aí, o que eu faço? Eu vou na corretora, na minha assessoria de investimentos, digo, olha aí, Sônia, tem esse 10 mil aqui, eu quero vender antecipado porque eu quero fazer um negócio, a pessoa física. Ela vai lá no mercado, entra, né, no mercado de balcão que tem e vende esse mercado no mercado secundário. Quem vai comprar? Uma outra pessoa física. Não sei quem é. Mas a empresa não se mexe mais nada, porque a empresa ela recebe o dinheiro no momento que ela faz aquela oferta no mercado. E aí o mercado vai se regulando e vai negociando aquele papel. Uma hora do Alexandre, uma hora da Sônia, uma hora do João e vai indo. Entendeu? Entendi. Agora, você mencionou o CRI, né? O CRI é o Certificado de Recebível do Imobiliário, né? E a gente tem, do outro lado, o CRA, que é o do agro, igualzinho. Quando a gente pensa no imobiliário, se pegar lá uma construtora que precisa ir para o mercado de capitais para financiar lá a construção do prédio, ela consegue facilmente dar o prédio em garantia, porque ela está levantando ali uma estrutura física, que vai levar um tempo para subir lá os 30 andares, depois fazer a venda, tal, não sei o quê. Ela tem aquele imóvel, tem o terreno, né?
o fazendeiro que precisa do dinheiro, ele também tem a terra e ele dá em garantia. Mas é. quando a gente fala, por exemplo, da eletromobilidade, e a gente hoje atende clientes de praticamente todas as regiões, eles não têm uma garantia para entregar para o mercado de capitais. Uhum. O que ele vai entregar? Ele compra um carregador, eu vendo para ele um carregador, ele coloca numa garagem de ônibus, por exemplo, prega lá no chão, e a companhia do ônibus, toda noite, a hora que o ônibus é plugado no carregador para ter a recarga da bateria, vai pagar para o operador, que é o meu cliente. Funciona o mercado de capitais nesse caso? Porque Tu tem recebíveis, não tem? tem recebíveis. O lastro é recebível. O lastro é recebível. É recebível. Ou seja, dá para estruturar. Dá para estruturar, exatamente. legal. Tudo que tem lastro de recebível, a gente consegue estruturar uma operação, né? Então, a gente tem recebível imobiliário, que pode ser aluguel, né? E tem recebível comercial. Eu posso estruturar uma outra operação, mas o que tem que ter? Eu tenho que ter um fluxo de recebimento que justifique a antecipação dos teus recebíveis. Vamos dizer que é eletromobilidade. Sim. Eu tenho contratos de 5, 10 anos com esses vários fornecedores que no montante vão me dar, sei lá, 30 milhões, vamos dizer assim. Só que é valor futuro. Só que hoje eu preciso desse recebível antecipadamente para mim poder dar uma outra ampliação no meu processo. Então eu pego esse recebível futuro, trago a valor presente, eu desconto para ti, tu me dá ele em garantia e eu vou fazendo o empréstimo tipo, juros semestral, por exemplo. Semestralmente tu vai me pagando juros e aquele laço do recebível vai entrando naquela conta, entendeu? Vai passando, que é a garantia. Eu sempre tenho que ter uma garantia. Entendi, porque eu acho que o game é esse, né? Para a gente avançar em todos os setores, né? Quando a gente fala, poxa, eu quero participar do desenvolvimento da infraestrutura do meu país, né? E um parênteses, né? Você nasceu em Porto Alegre, eu nasci em São Paulo, somos brasileiros, não adianta a gente viajar para a Europa e achar cidades maravilhosas, e vai para os Estados Unidos e lá tudo funciona, e vai para a China, e a tecnologia, a gente vive no Brasil. Sim. Então, o mindset, da hora que a gente acorda, da hora que a gente dorme, tem que ser assim, o que é que eu posso fazer para contribuir com o meu país? Certo. Né? A responsabilidade não é do outro, não é do governo, não é do empresário, não é do executivo da multinacional, é minha, é sua. Sim. E de quem está nos assistindo e nos ouvindo. Né? E quando eu penso, de novo, trazendo o exemplo da eletromobilidade para permear aqui a conversa com o mercado de capitais, eu penso o seguinte, o mercado ele é muito grande, ele necessita de várias frentes, e o que a gente precisa fazer é montar uma grande rede que suporte essa infraestrutura que vai beneficiar o nosso país e os nossos filhos lá na frente. Com né? certeza. E na minha posição aqui, hoje, o que eu faço? Eu tenho o equipamento, desenvolvo o equipamento, invisto no equipamento, faço a engenharia do equipamento e tenho equipamento pronto para vender. Do outro lado, eu tenho um cliente que ele vai comprar o equipamento, ele vai instalar, como exemplo que eu dei aqui, numa garagem de ônibus, e vai fazer esse gerenciamento. E o mercado de capitais? Poxa, o mercado de capitais pode participar ativamente para criar a estrutura necessária para transformar o mercado de capitais numa grande avenida, vamos chamar assim, que leve... avenida não é... talvez alavancar não seja o termo, o teu negócio. mas uma tubulação Uhum. que leve esse dinheiro para esse setor e, consequentemente, a gente vai continuar acelerando. Uhum. E se tem carregador, você vai ter, por exemplo, empresas de manutenção preventiva. Se tem carregador, você vai ter geração de emprego. Se tem carregador, você vai atrair investimento externo, porque o nosso país está em linha com as práticas globais aí de ESG, de redução de economia. Então, o objetivo aqui é criar uma grande teia, né? E essa malha, eu acho que ela é fundamental. Agora, cliente de eletromobilidade ou de qualquer outro setor, porque estamos aqui falando de mercado de capitais, quer buscar recursos, ele liga para quem e fala o quê? Preciso de dinheiro? Simples assim? Como é que funciona? Ele vai, assim, normalmente o empresário, né? Eu vou falar da nossa corretora, da Monte Bravo, né? Sim. A gente tem um atendimento do cliente que a gente chama de um olhar 360. Eu atendo o indivíduo, que é o empresário, eu atendo a família e eu atendo o negócio dele. Né? Tá. Então, ele vai buscar através da Sônia, olha só, eu estou com um projeto aqui de mobilidade, né, para carro elétrico, para estação de abastecimento de carro elétrico. Eu tenho um projeto, eu queria entender se eu preciso de, sei lá, 30 milhões, 40 milhões. Dá para me fazer um projeto de mercado de capitais? A Sônia, que é a assessora dele, vai dizer, Alexandre, deixa eu olhar isso aqui, deixa eu entender um pouco mais. Eu vou entender, me passa os teus números. Né? Então, assim, basicamente, para a gente começar a iniciar uma operação de mercado de capitais, a empresa tem que estar faturando uns 300 milhões. Não é
ela é uma condição inicial, mas ela não é uma condição estanque. Ela pode ser diferente, mas a gente vai ter que analisar. Mas inicialmente é 300 milhões e uma oferta inicial 30 milhões. Eu tenho que ter uma contabilidade em boa ordem, uma governança, né? Porque o investidor que vai comprar, imagina que eu vou expor a tua empresa ao mercado de capitais, o investidor institucional, pessoa física, vai comprar e ele quer o retorno. Existe um risco do negócio, né? Então, eu tenho que analisar todos esses parâmetros. A governança, como é que é a tua sociedade, como é que são teus números, como é que é o desempenho nos últimos anos, o que tu vai fazer daqui para frente, o que tu vai fazer com o recurso, que tipo de garantia eu vou ter. E eu posso te dizer assim, Alexandre, olha só, teu projeto é fantástico, mas não está na hora. Vamos fazer isso, isso, isso. Vamos deixar um pouco crescer mais. Lá na frente, a gente vai ter condições de fazer. Perfeito. Entendeu? Entendi. Quer dizer, você tem um número mágico mínimo que você está trazendo aqui, 300 milhões. Não, mas hoje eu não faturo 300, eu faturo 50. Ah, então tá bom. Então não é no mercado de capitais. Isso. Então vamos buscar um outro produto numa cesta que está fora do mercado de capitais, tá? Sei lá, no mercado financeiro, para a gente pavimentar esse crescimento. E aí, quando a gente chegar em 300 milhões, nesse exemplo que a gente está trazendo aqui, aí a gente vai para o mercado de capitais. Eu posso trazer um investidor. Claro. Olha só, Alexandre, não é mercado de capitais agora. Tu precisa de equity. Vamos ver o investidor. Então, vamos trazer o investidor para alavancar o teu negócio. Tu aceita ter um sócio no negócio? Um fundo? Sei lá, uma pessoa física? Não sei. A gente vai olhar. Que, by the way, no case real de eletromobilidade tem acontecido bastante. Hoje você tem grandes empresas de energia, por exemplo, fazendo aportes, investindo, comprando, se tornando sócias de alguns players de eletromobilidade que não tem esse corpo ainda que você está falando de 300 milhões. E isso nós, como assessor, a gente faz, entende? Mas assim, e tu tem que procurar um bom assessor para te ajudar. Por quê? Porque é uma operação que, para te colocar de pé, como a gente disse, custa caro. Porque tu tem o custo da estruturação, tu tem que ter advogados, tu tem que ter o custo da distribuição. Então, isso tudo custa caro. E, normalmente, uma primeira oferta no mercado de capitais, ela é mais cara do que tu pegar em banco. Professor, qual é a vantagem, então, Sônia? Tu vai para a vitrine, tu vai te expor. Fez uma operação de mercado de capitais no primeiro momento, entregou o plano que tu disse, tu vai fazer a próxima. A próxima, tu já vai ter um preço melhor de custo da operação. Por quê? Porque tu já é conhecido. O investidor já quer o teu papel. E aí tu vai tirando uma em cima da outra. Entendeu? Tu vai fazendo outras operações para alavancando o teu crescimento. Mas a primeira oferta, normalmente, ela é mais cara, sim. Legal. E o mercado de capitais, ele é um mercado regulamentado pela CVM. Sim. Explica por que tem a CVM como o órgão que regulamenta as regras do mercado de capital. A CVM, ele que mantém o sistema seguro, né? Ele tem que ter regulação, porque senão o que acontece? Qualquer um inventa um tipo de operação e lança no mercado. Então, a CVM bota as regras claras para cada tipo de ação, CRI, CRA, debênture incentivada ou não, e a partir desse manualzinho, né, as instituições, as corretoras, elas têm que cumprir. Cumprindo, ela vai lá, faz o check, né? Por quê? Porque ela tem que dar segurança ao investidor e ao mercado. Porque senão, tu não tem um órgão regula que fiscalize, como é que tu sabe que aquela operação ela é fidedigna, com aquela operação, o risco da operação é efetivo, né? Porque eu sempre digo para meus clientes, estar vivo é risco. Porque meus clientes eles perguntam, Sônia, essa operação eu vou aplicar tem risco? Sempre vai ter risco, sempre vai ter risco. O que a gente tem que fazer? A gente tem que entender o risco. Risco e retorno. Eu quero mais retorno, tu vai ter mais risco. E tu vai ter que ser, no final do dia, eu sempre digo para meus clientes, se tu deitar no teu travesseiro e dormir tranquilo, sabendo de todas as alocações que tu tem, tá ótimo. Mas vai ter risco. Mas tu tem que saber, se a inflação subiu, o CDI desceu, minimamente tu tem que saber o que acontece com a tua carteira. Então, nós, como assessoria, ajudamos os clientes, as famílias, a entender o fluxo. Porque, afinal de contas, Alexandre, tu construiu o teu patrimônio. Tu fez o teu patrimônio. Ali, o dinheiro é teu. A minha responsabilidade como assessoria é te trazer as alternativas e te ajudar no processo de decisão. Né? E às vezes eu tenho os clientes que dizem faz aí para mim. Eu falei, não. Vamos aqui olhar a tua carteira e fazer as alocações adequadas. Então, o risco, ele faz parte. Faz parte, a gente está aqui, pode cair uma placa na minha cabeça agora. Probabilidade que tem? Baixíssima. Baixíssima, mas ela existe. Sem dúvida. Entendeu? Então, o risco é exatamente isso, é saber, eu entender o risco. Quando eu entendo o risco, eu consigo ter uma avenida tranquila para o caminho. E onde que são feitas as negociações que envolvem mercado de capitais?
Mercado de capitais, normalmente a gente faz a B3, né? A B3 hoje ela consolida tudo, né? Nas negociações, que pode ser a Bolsa de Valores, que hoje está consolidada. E aí a gente tem ali a CETIP e a Selic, né? A Selic faz toda a negociação dos títulos públicos e a CETIP dos títulos privados, né? Então, assim, é uma grande plataforma virtual, né? Que tudo acontece ali. Então, assim, não existe um balcão, a gente fala de mercado de balcão, né? Mas ele acontece ali e todos esses títulos, é importante ressaltar que eles são custodiados. O que é custodiado? O Alexandre, quando faz um investimento num CRI, num CRA, num CDB, em alguma operação desse tipo, ou numa ação, esse papel que não é físico, né, esse ativo... Não é mais, né? Tu tem uma caixinha na B3. Tanto é que quando tu faz uma operação via corretora, tu vai ver, ou banco, automaticamente tu vai ter uma caixinha na B3, que é aquela caixinha que está todos os teus ativos aqui. Né? Então, tu tem CRI, CRA, todos os ativos estão aqui custodiados. Eles estão numa caixinha que é tua. Né? Então, isso é importante. Isso é um mercado que regula e dá segurança ao investidor. Né? Então, está custodiado ali. Ah, Sônia, mas vamos dizer que se o banco ABC quebrar, ele pode quebrar. E se eu tenho um CRA do banco da empresa X, da empresa Y, e o banco A quebrar? Tu vai continuar tendo o CRA da empresa A, da empresa X? Independe do banco. Independe né? do banco. Porque o risco do default, da quebra, é do emissor, não é do banco. Entendi. Quer dizer, em outras palavras aqui, se a gente estiver falando de ações, como você falou, eu vou lá e compro a Vale, né, dentro da plataforma da Monte Bravo. Uhum. Se a Monte Bravo amanhã não existir, não tem problema nenhum, porque eu tenho as ações da Vale. Agora, por outro lado, se a Vale explodir, pode continuar tendo Monte Bravo, eu fui a zero, sou sócio de uma empresa que não existe mais, é basicamente um exemplo. Essa linha. A emissão da Americanas. Ótimo. Que o mercado aconteceu ano passado, Sim. né? O que aconteceu? A empresa teve um problema, pediu recuperação judicial. Os papéis que os investidores, de forma geral, no mercado tinham, foram marcados a zero. Sim. Por quê? Isso é para proteger o mercado, né? Então, assim, qual é o problema? Independente de onde tu estivesse americana, se for no banco A, B ou C, numa corretora, você foi afetado. Legal. O mercado todo foi afetado. O que você está falando é bastante importante, porque, de novo, né, para quem não é do mercado de capitais nem do mercado financeiro, fica sempre aquela dúvida, né? Poxa, legal, gostei da Sônia, papo é bacana e tal, mas não conheço a Monte Bravo, eu moro, sei lá, em Manaus, não tem nada a ver com a Monte Bravo. Será que não é arriscado trabalhar com a assessoria da Monte Bravo, movimentar recursos através da Monte Bravo? O que você está dizendo é que não. Você falou assim, não, você vai comprar um papel através de mim, eu vou te ajudar, eu vou te auxiliar, mas o papel é seu, independente da minha vida futura como Monte Bravo, você vai continuar tendo papel. E a relação risco-retorno, quando a gente fala de mercado de capitais, é diferente da relação risco-retorno quando eu vou num banco, vou, sei lá, no Itaú, falo, ó, me dá o que você tem aí de investimento? O Itaú vai falar, compra aqui, sei lá, um título de capitalização, alguma outra coisa. Quando eu vou para o mercado de capitais de fato, através de uma assessoria, como é que é essa relação risco-retorno? A relação risco-retorno, ela independe de banco, de assessoria e de corretora. Está muito relacionada ao papel, ao prazo da operação e ao rating da operação. O que é o rating? Me avalia a capacidade que aquela empresa tem de devolver o teu dinheiro ao longo do tempo. Tá? Então, assim, se tu vai aplicar, tu pode aplicar num CRI, num CRA, num debênture no banco, tu pode pegar um CDB de um banco. Então, o que mostra isso? Quanto mais longa a operação, mais risco está associado àquela operação, mais retorno eu vou querer. Certo. Entendeu? Uhum. É normal. Por que eu vou fazer vou aplicar um papel de 5, 10 anos e receber 100% CDI se eu posso pegar um CDB, liquidez diária a 100% CDI? Não tem justificativa. Então, sempre eu vou ganhar um prêmio a mais na rentabilidade para eu poder ter uma carência ou um prazo mais longo nas minhas aplicações. Quanto mais líquido, menos rentável. Entendi, faz todo sentido do mundo. Diferente, por exemplo, do que está acontecendo hoje nos Estados Unidos, se você comprar um título do governo americano para 2 anos, ele está pagando mais do que se você comprar um título para 10, que teoricamente não tem muito sentido, a curva invertida de juros. Né? Uhum. Tá, entendi, legal. E assim, que orientação que você dá momento zero, agora, está sendo ouvida, está sendo assistida e tem um investidor que está querendo buscar uma empresa.
Agora, o outro lado, né? Não é o empresário que está buscando recurso, o investidor. Poxa, eu quero analisar uma empresa através da Monte Bravo. O que você fala? Começa por onde para comprar o papel Analisar certo? para investir como investidor pessoa física, Uhum. primeiramente a gente tem que entender o perfil desse investidor, né? Ele pode vir para mim e dizer assim, olha, eu tenho R$1 milhão e eu quero aplicar R$1 milhão na empresa A. Eu vou dizer, ok, entendi, mas deixa eu primeiro entender o seu perfil. Esse 1 milhão que você tem, você não vai precisar nos 5, 10 anos daqui para frente? O que você vai fazer com esse dinheiro? Qual é o propósito do dinheiro? Como é teu perfil? Tu aceita volatilidade? Tu acha que eu aplicar 1 milhão na empresa A e se a empresa der problema, tu vai perder 1 milhão? Tu está disposto a isso? Por que tu acredita nessa empresa? A gente tem clientes. Não, eu quero aplicar. Eu tinha um cliente, eu quero aplicar na ação da empresa XYZ. Eu falei, cara, tem certeza disso, tio? Tenho certeza, porque eu tenho informação. Tenho. Ele aplicou 500 mil. Ele tem 10 hoje. Perdeu. E ele disse, Sônia, eu sei que fui eu. Eu falei, não estou te culpando. Então, assim, a gente sempre vai entender o racional, porque tem... Assim, naquele momento zero, a pessoa disse, eu não vou precisar desse dinheiro. Mas a vida muda e as coisas mudam. Então, por isso que a gente sempre diz, vamos fazer o seguinte, vamos botar um pedaço mais no longo prazo, vamos trazer um pouco mais para o médio, e tu vai entendendo como é que funciona essa carteira, se tu entender que faz sentido, a gente vai aumentando, porque se é o dinheiro da tua vida, tu tem que saber o que tu vai fazer. Agora, se é um dinheiro, não, esse é o dinheiro, dinheiro que eu vou usar para brincar, tudo bem. Porque assim, ó, Alexandre, mágica, ela pode existir, né? Milagre, ele pode existir, mas não o mercado financeiro. O mercado financeiro não tem milagre. É uma coisa muito racional. É risco-retorno. Não tem. Quer mais risco? Vai ter mais retorno e olhe lá, né? Então tem que ter essa sensibilidade, tem que ter esse entendimento. Por isso que eu disse, tu tem que deitar no teu travesseiro e ter tranquilidade de saber o que está acontecendo com a tua carteira. A gente estava falando de jovem, né? O jovem hoje gosta muito de cripto, né? E esse ano não, nos últimos 6 meses, Bitcoin, por exemplo, subiu bastante, hoje está acima de 60 mil. Dinheiro da vida dá para colocar em cripto? Eu não colocaria. Em absoluto. Não colocaria. Algo novo. Sônia, tu não acha que... Não sei. Sinceramente, eu não entendo direito esse cripto ainda. Tá? Já apliquei? Sim, já apliquei. Ganhei. Perdi também. Então, assim, se tu não consegue, se tu tem uma análise de, eu apliquei, vou olhar o longo prazo, 10, 15 anos, e achar que aquilo, se tu perder, perdeu, é uma estratégia tua. Mas sempre é importante analisar o que está fazendo. O jovem gosta desse risco, ele gosta dessa novidade, ele gosta do trading, tudo bem. Mas não, o patrimônio que se construiu ao longo do tempo, não é isso que tu vai fazer. Entendeu? Então, tu tem que analisar o que tu vai botar. Porque gosta de um pouquinho de emoção, bota um pouquinho ali, deixa eu ver o que o gráfico sobe descendo ali. Subiu, vende, desceu, compra de novo. Vamos embora. Muito bom. E você falou em mentoria, né? Hoje você mentora, né? Você mentora como é que chama? Os candidatos a sócios lá da Monte Bravo, da partnership, né? Que a gente chama de hang list. Hang list. E quem mais você tem mentorado? Hoje, no processo de mentoria, eu tenho mentorado alguns executivos, né? Atualmente, eu estou mentorando 2 executivos, porque a mentoria, ela envolve um trabalho adicional, né? A mentoria, ela é de cada um. Né? Então, eu tenho 2 mentores, estou mentorando 2 executivos. Um é um gerente geral comercial de uma grande empresa, em que a gente está trabalhando o processo dele não saber delegar. Ele é super centralizador. Né? Então, eu estou trabalhando esse aspecto com ele. Então, cada sessão a gente vai desenvolvendo, e aí tem uma metodologia, né? Não é uma coisa estanque. Eu não trago nenhuma solução para ele. Ele mesmo vai trabalhando junto comigo e a gente vai co-criando algo que ele está se enxergando. Legal, tá? Quer dizer, não é um produto de prateleira, não, né? A mentoria ela é absolutamente customizada para cada vida, né? Uma vida diferente sempre da outra. E o outro, só para te dar como exemplo, ele é um herdeiro de uma empresa, ele tem 28 anos e ele é o candidato a assumir a presidente da empresa. E aí ele tem um tio tocando o negócio e ele tem mais 7 primos que não querem o negócio. Então, a gente está trabalhando o conceito de herdeiro, executivo e sócio. Ele tem esses 3 papéis. Que legal. Os primos não têm, são herdeiros e sócios.
Qual que é a diferença do herdeiro e do sucessor? O herdeiro, ele tá ali, ele não tá no negócio, né? Ele só vai receber os dividendos. Então, ele tá ali, vamos. Ele é executivo, ele é diretor executivo. Ele é herdeiro, ele tem participação, né, no negócio, e ele tá na família. Então, são 3 pilares, né? Então, de domingo, eles se reúnem em volta da mesa, a família discute coisas, que eu chamo da lavagem de roupa suja, e acontece. Mas depois ele volta para a empresa, ele é o herdeiro e ele é executivo, né? Então, a gente tem, dentro das empresas familiares, é importante falar, a gente tem que ter um processo de governança, a gente tem que ter um conselho de família lá em cima, que as coisas acontecem lá, lava a roupa, não sei o quê, discute, porque tu recebeu o apartamento do pai, eu não recebi. Então, essas coisas acontecem nas famílias de forma geral. E tem que separar isso, né, a família do negócio. Né? A família... O negócio, ele tem que andar independente da família. Se a gente quer perpetuar o negócio nas próximas gerações, eu tenho que priorizar o negócio e tem que saber quem tem competência para tocar o negócio. Então, eu estou fazendo essas 2 mentorias agora, porque como eu também tenho que ter tempo, né? Porque isso demanda tempo. E eu estou também trabalhando junto com mais 4 executivos, a gente está mentorando, fazendo um MVP numa grande empresa de mentoria B2B. Aí a gente entra os 4 na empresa e vai fazendo todo o processo de mentoria para os executivos. Muito legal. É muito lindo porque, assim, eu sou suspeito de falar porque eu gosto muito. Então... E aí vamos pensar o seguinte, hipoteticamente você vai ganhar 2 mentorados aqui. Um que já é um profissional de uma outra área que não da área financeira e quer fazer uma transição de carreira para a área financeira. Quero saber, em linhas gerais, o que você diria para esse primeiro mentorado, tá? Profissional, tá lá, carreira sendo desenvolvida numa área, sei lá, de engenharia, e ele fala assim, Sônia, sabe o que é? Eu queria mudar para a área financeira. E o outro, te dei o exemplo do meu sobrinho, meu filho tem 17 anos, está fazendo estágio na empresa e tem muita vontade de ir para o mercado financeiro também. E aí o outro é essa figura, é alguém que está entrando no mercado agora e vai falar assim, mentora, vale a pena entrar no mercado financeiro, começo por onde e tal. O que você fala para esses 2? O executivo que já é um engenheiro e quer ir para o mercado financeiro, primeiro precisa ouvir ele. Por que ele quer fazer essa transição? Porque o mercado financeiro dá dinheiro. Eu sou executivo agora aqui. Tudo bem, mas o mercado financeiro não é só glamour. Não. Não? Poxa, mas eu passo na Faria Lima e eu vejo o pessoal saindo de banco, tudo engravatado, bonito e tal. Não é só coisa legal, não? Não, é sangue, suor e lágrimas. Tu está disposto realmente a enfrentar a pressão do mercado financeiro, a estar na frente do cliente, o cliente reclamando da rentabilidade, né? Tu fazer as alocações, tu falar uma coisa que o cliente não gostar. Mas não é simples, só, né? Porque, olha só, eu sou do mercado financeiro. O risco não é meu, é do meu cliente. Se der errado, é só falar para ele que risco existe. A responsabilidade é tua, né? Tu quer perpetuar o relacionamento ou tu quer ter um relacionamento de curto prazo? Quer dizer, não é simples, é isso que você está dizendo. Eu sempre digo assim, esses dias um jovem sentou do meu lado e olhou assim, Sônia, como é que eu faço para ser igual a tu, assim? Eu falei, como assim? Onde tu chega, tu tem conhecimento? Eu falei, primeiro, 40 anos de mercado financeiro. Né? Segundo, tu tem que estudar muito. Muito. Não é assim. Entendeu? E as coisas vão ser... Eu falei para ele assim, eu tenho certeza que tu não vai ter 40 anos para ter todo esse conhecimento que eu tenho. Tu vai ser muito menos. Mas tu vai ter que ter. E existe uma curva de aprendizado, entendeu? Não é assim. Existe uma maturidade. Tu imagina, Alexandre, um jovem de 25 anos, nada contra o jovem, adoro, trabalho com jovem, a minha empresa é uma empresa jovem, aprendo muito todo dia, sentar com uma pessoa de 50 anos ou 60 anos para fazer alocação de investimentos. As pessoas vão falar, cara, como assim? Sabe, existe... Então, tem certas coisas que a senioridade, ela ainda é muito importante no processo. Entendeu? Não estou dizendo que o jovem não é competente. Tem que ter quebra de paradigma de lado a lado. De lado a lado, entendeu? Assim, eu acho que a gente, com mais senioridade, a gente tem que ajudar o jovem, tem que ter empatia, tem que entender esse momento do jovem, a gente vai aprender com ele e ele vai aprender com a gente. Eles não estão totalmente errados, eles estão ensinando para a gente. Tanto é que tem 4 gerações dentro da minha empresa trabalhando. 4 gerações. 4 gerações. Entendeu? Você imagina, isso é lindo, né? A gente aprendendo com o outro. E aí, com a idade que a gente tem hoje... está ainda viva, está ainda trabalhando, está ainda contribuindo para a sociedade, contribuindo para o negócio. Isso é muito bonito. E também contribuindo para essa geração que vem vindo. E o jovem fala assim, Sônia, vem cá, eu preciso da tua ajuda porque eu quero entrar no mercado financeiro. Eu já quero começar pelo mercado financeiro. Você fala o quê?
Bora? Bora? Sim. O que tu vislumbra no mercado financeiro? Por que tu quer entrar no mercado financeiro? Qual é que é a tua ideia? Onde tu quer trabalhar? Tu quer trabalhar com cliente? Tu quer trabalhar fazendo gestão de fundos? E aí a gente vai te preparando para isso. Tu tem que ter conhecimento de matemática, tu tem que gostar de estudar, tu tem que gostar de estar te atualizando, de economia, né? Minimamente tu tem que ter um inglês, porque se tu quer crescer e fazer outros processos, ou trabalhar numa gestora, tu tem que ter conhecimento. Se tu quiser trabalhar, por exemplo, com família, de gestão de patrimônio, tu tem que saber todo o processo de wealth planning, de sucessão, minimamente algumas coisas sobre processo de sucessão. Não precisa ser advogado, mas tu tem que entender do processo. Então, o mercado financeiro ele começa a se abrir, né? Então, uma coisa é assessoria, uma coisa é gestão de patrimônio, uma coisa é tu cuidar da sucessão das famílias, né? Outra coisa é tu ajudar um herdeiro a ascender no processo da família. Então, tudo isso é mercado financeiro. Qual é o caminho que tu quer seguir? E por que tu quer seguir isso? Qual é o exemplo que tu tem que faz tu querer ir para o mercado financeiro? Legal. Aí, para esses dois perfis que querem te encontrar como mentora, e para os empreendedores, para os empresários que precisam acessar o mercado de capitais, o mercado financeiro através da Monte Bravo, como é que a gente faz para te encontrar? Eu tenho meu LinkedIn, né, que é Sônia Silvério. Através dali pode me conectar, chamar, manda mensagem que eu respondo. E tem meu Instagram, que é Sônia Silvério AAI. Né? Ele pode mandar correspondência. Eu tenho uma pessoa que cuida do meu Instagram e eu respondo na maior boa vontade possível e brevidade, se der, né? Legal. Sônia, eu quero fechar com você te fazendo uma pergunta fechada. Você tem algum propósito hoje para a tua vida? Meu propósito é ajudar as pessoas. Ajudar os jovens, né? A passar todo o conhecimento que eu tenho, todo o ensinamento e deixar esse legado neste mundo. Que passar no mundo sem deixar um legado, a gente não passa. É simplesmente caminhar por ele. Que legal. Muito bom. Parabéns aí pela tua história. Obrigado por ter vindo até aqui. Parabéns pelo profissionalismo que você tem, além da história pessoal. Isso é muito bacana. Tenho certeza que todo aquele, assim como eu, que te ouviu, que te assistiu, e que vai te ouvir e assistir de novo, vai ter bastante a aprender. Eu creio demais que exemplos como o teu é que vão permear a próxima geração, a geração dos meus filhos, a geração dos meus netos. E a gente tem um grande desafio. Você está falando de múltiplas gerações dentro da mesma empresa, né? Nunca tantas gerações trabalharam compactadas, juntos, com a tecnologia fomentando o tempo inteiro. E essa combinação, ela pode resultar numa grande geração, num grande conflito de gerações ou numa grande fortaleza de gerações. E eu acredito que a fortaleza ela está ao alcance da nossa mão. Com certeza. Eu tenho usado o exemplo de um cara que eu adoro, um professor de filosofia ética, chamado Clovis, e ele, de uma forma muito única, né, ele termina os encontros dele de uma forma tocante. Eu tenho terminado os meus aqui dizendo o seguinte: a gente está 1h10 conversando, sem contar o tempo que a gente passou conversando antes aqui do episódio começar, e passou tudo muito rápido. E a vontade era que durasse pelo menos mais 1h10, mas tudo que começa tem um fim. Então, a avaliação é assim: passou rápido? Poxa, passou. Tenho vontade de passar a mão no telefone e te ligar de novo para a gente continuar conversando? Tenho. Sabe por quê? Porque em algum momento dessa conversa eu fui bastante feliz. E a felicidade, ela tem essa característica, ela faz a gente ter vontade de que esse momento seja eternizado, postergado ou repetido. Então eu espero que você também tenha tido essa impressão, tenha não visto o tempo ter passado tão rápido e tenha vontade, e bastante vontade de voltar aqui. A casa está aberta. E para quem te assistiu, para quem te ouviu, tenho certeza que também não se deu conta que já se foram lá 1h10, e que tenha vontade de te assistir de novo e procurar outros conteúdos através do teu Instagram, teu LinkedIn e outros episódios que certamente você vai fazer por aí. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, muito feliz de estar aqui, poder contribuir, né? Acho que esse é o nosso propósito de estar nesse mundo, né? E a felicidade são os momentos mesmo. Eu fico muito feliz de estar aqui. É o momento presente. É isso presente. aí. Então tá bom, muito bom. Você que está aqui conosco até agora, não deixa de compartilhar. Se você quer ver esse canal crescer, se você quer atingir pessoas que estão ao seu redor com conteúdo sério, verdadeiro, você precisa compartilhar. Todas as mídias sociais, o Instagram, o YouTube,
todas têm a mesma métrica. Quanto mais você compartilha, mais o material vai ser distribuído. Se você não compartilhar, guardar para você, você não está contribuindo em levar a informação através da internet, que é democrática, de norte a sul, de leste a oeste desse país, sem nenhuma distinção. Essa é uma oportunidade única que a gente está levando para você e que você pode levar para o outro. Então, desde já, muito obrigado. Espero que você tenha curtido esse episódio. Eu curti demais. E até a próxima, se Deus quiser.